Você certamente se lembra daquele escândalo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro da semana passada, onde quase todos os conselheiros do TCE foram para a cadeia suspeitos de envolvimento em vários esquemas de corrupção, aquela vergonha toda. Pois bem, depois de cancelar as sessões por falta de quórum, na verdade, excesso de cadeia, né? O tribunal vai voltar a trabalhar amanhã. Agora, a questão é como isso vai acontecer. É isso que nós vamos saber agora com Pedro Neville. O Pedro está em frente ao TCE do Rio de Janeiro. Pedro, boa noite para você. Bom, vamos aqui lembrar, né? 5 dos 7 conselheiros estão presos. Como é que vai ser esse trabalho? Eles vão ser substituídos por quem para o tribunal poder funcionar? Leilane, boa noite a todo mundo que acompanha o nosso jornal. Só sobrou uma, né, no meio dessa história toda, a conselheira Mariana Montebello. E ela, na condição agora de diretora interina do Tribunal de Contas do Estado, nomeou, quer dizer, convocou 3 auditores substitutos, os 3 que a casa tem. Não pode, pelo regulamento da casa, não podem os 3 participarem de sessões plenárias ao mesmo tempo. Mas amanhã vão, Leilane. O procurador-geral aqui do TCE indicou que seria uma medida antijurídica, esse foi o termo que ele usou em nota oficial, antijurídica, vetar a participação dos 3 ao mesmo tempo, apesar disso estar no regimento, porque atravancaria a fiscalização das contas do Estado, impediria o TCE de funcionar no seu degrau maior, que é justamente ali o plenário. Então amanhã, o Diário Oficial do Estado vai publicar que o plenário vai voltar a acontecer com 3 substitutos e uma titular, quer dizer, o banco de reservas vai ser usado aí, porque é uma situação atípica, está todo mundo preso. E por falar em todo mundo preso, eles tiveram prisão temporária, venceria no último domingo, mas o Superior Tribunal de Justiça prorrogou até a próxima sexta-feira, pelo menos. Estão todos lá no complexo penitenciário de Jericinóis, aliás, na mesma cadeia, no mesmo presídio do ex-governador Sérgio Cabral, à exceção do Aloysio Neves, o presidente do TCE, que está preso em casa por questões de saúde. A gente mostrou no fim de semana, quem conseguiu acompanhar a Globo News, viu em primeira mão no fim de semana que a gente exibiu trechos da delação do Jonas Lopes, que foi justamente quem motivou essa operação toda da Polícia Federal. Ele falando, entre outros pontos importantes, que, segundo ele, que o governador Luiz Fernando Pezão participou dessa articulação de propina na época que era ex-governador ainda, lá em 2013, depois voltou a atuar em 2015, e agora a gente vai ver, numa nova reportagem, assinada aí pela Mariana Queiroz, mais trechos da delação também importantes, como, por exemplo, uma suposta propina que teria sido paga a um desembargador do Tribunal de Justiça para que ele vetasse uma CPI do TCE. Vamos ver, Leilane. Em depoimento, Jonas Lopes falou sobre a CPI do Tribunal de Contas do Estado, que aconteceu entre 2008 e 2009 na Assembleia Legislativa do Rio. Jonas Lopes ouviu dizer que o conselheiro José Gomes Graciosa pagou propina a um desembargador do Tribunal de Justiça para obter uma liminar. O objetivo seria impedir que a investigação contra ele continuasse. O delator afirma que não se lembra do nome do desembargador. A Globo News consultou o site do Tribunal de Justiça do Rio. Em 2009, 2 desembargadores do tribunal chegaram a conceder liminares, suspendendo os trabalhos da CPI do TCE. Luiz Leite Araújo e Nascimento Póvoas. Segundo Jonas Lopes, outros conselheiros do TCE também pediram essa liminar, mas sem pagar propina ao desembargador. Em outro trecho da delação, Jonas Lopes diz que em 2003, Graciosa pediu a ele que fosse ao Detran e à SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, para ajustar o pagamento de R$100 mil de cada instituição, para complementar a mesada do TCE. Graciosa teria indicado que Jonas Lopes acertasse o esquema com o então deputado federal Eduardo Cunha. Isso porque durante o governo de Rosinha Garotinho foi concedido a Eduardo Cunha o poder para nomear toda a diretoria da SEDAI e da Prece, o fundo de pensão dos funcionários da companhia. Jonas contou que foi a Brasília e se encontrou com Eduardo Cunha. Relata que Cunha xingou Graciosa, dizendo que o conselheiro seria muito ganancioso. Cunha disse ainda que a mesada de R$300 mil que o governo do estado dava ao TCE seria para contemplar toda a estrutura do executivo, o que inclui a SEDAI.
Segundo o depoimento de Jonas Lopes, diante da negativa de Cunha, Graciosa iniciou uma devassa na Prece, o que prejudicou os gestores desse fundo. Jonas Lopes disse ainda que a SEDAI não pagou a propina ao Tribunal de Contas do Estado, mas que o Detran, sim. No depoimento, o delator diz ainda que o TCE recebia R$300 mil por mês do governo do Estado e outros 100 mil do Detran. Ele não soube dizer a origem da propina paga pelo governo. Em outro trecho da delação, Jonas Lopes fala sobre vantagens que José Gomes Graciosa teria recebido no fim da gestão de Rosinha Garotinho, em 2006. Na época, José Gomes Graciosa era presidente do TCE. Segundo Jonas Lopes, Graciosa teria recebido vantagens de prestadores de serviço do Estado. Jonas Lopes afirma ainda que depois de ficar sabendo dos benefícios recebidos pelo conselheiro Graciosa, procurou Antony Garotinho, marido e secretário de Rosinha, alertando da necessidade de controlar o pagamento dos fornecedores do Estado. No depoimento, Jonas Lopes diz que Garotinho passou então a despachar diretamente na Secretaria de Fazenda para manter o controle dos fornecedores que tinham as faturas pagas pelo governo. O delator acredita que isso fez com que Graciosa parasse de receber dinheiro dos fornecedores. Novas revelações, assombrosas revelações. Vamos às respostas. Sobre a propina de R$300 mil que Jonas Lopes disse que os conselheiros recebiam do governo do Rio de Janeiro, a ex-governadora Rosinha Garotinho afirmou que nunca tratou desse assunto com qualquer conselheiro do TCE. Ela disse também que não se responsabiliza se empresas deram dinheiro aos conselheiros para aprovação de projetos por conta própria. Rosinha garante que mantinha com o tribunal relações estritamente institucionais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que Nascimento Povos e Luiz Leite Araújo, aqueles desembargadores que suspenderam a CPI do TCE na Alerj lá atrás, em 2009, esses dois estão aposentados. Nós não conseguimos contato com eles, nem com o conselheiro José Gomes Graciosa, que está preso, e a nossa produção também procurou a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. Quero ouvir sobre este assunto Cristiana Lobo. Cris, que coisa, hein? Com esse novo trecho a gente vê aí outros governadores sabendo e participando desse esquema, uma situação absurda que até Eduardo Cunha reclamou, para Eduardo Cunha reclamar da ganância dos conselheiros, e isso há tanto tempo vem acontecendo, né? Pois é, Leilani, isso é uma coisa importante da gente observar. Nessa reportagem, duas coisas me chamaram a atenção. Uma é a conclusão que a gente pode chegar que corrupto, em geral, é bem ganancioso. Não é a primeira vez que há uma reclamação de ganância de um que levava uma mesada. E outra coisa é isso. O secretário passa a despachar na Secretaria de Fazenda para vigiar ali se haveria repasse ou não de recursos. Isso, segundo o delator, teria acontecido no governo Rosinha Garotinho. De lá para cá, são 17 anos, ela começou em 2003, não é isso? E até 2017, então são 14 anos aí de corrupção. Nesse período aí, o Rio teve uma fase de um orçamento altíssimo com a participação do petróleo, dos royalties do petróleo. Mas nem por isso um índice social do governo do estado do Rio teria melhorado de forma substancial. Teve um momento que a educação melhorou, sim, mas nada de tão substancial, nem na segurança, nem na educação e nem na saúde. Na segurança por um tempo, mas as coisas não continuaram. Então a gente está vendo que a corrupção no estado do Rio devastou o orçamento, porque ela vem de longe, vem num percentual de ganância que os próprios delatores falam, e o que é mais importante é que essa operação ela vai continuar. A gente conversando com investigadores, eles dizem que essas etapas do Rio de Janeiro hoje são as mais importantes do momento, porque
a Lava Jato do Paraná, ela já está quase concluindo o seu trabalho inicial. Falta essa parte dos políticos, que é aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Mas como processo de investigação, este filhote da Lava Jato é a coisa mais importante que está acontecendo no momento. E depois dessas delações, pode até ter outros estados igualmente importantes. Mas em termos de volume, acho que o Rio de Janeiro está ali nas cabeças de campeão. Isso explica por que o Estado chegou onde chegou, vem sendo tungado aí há décadas. Exatamente. Obrigada, Cris.